Olá, boa tarde, sábado à tarde, estamos aqui mais uma vez com você, eu e Geise Queiroz. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Jorge Pinheiro. Também quero dar o nosso boa tarde de maneira especial ao César Filho, Cezinha, boa tarde. Boa tarde, você está na Rádio Shalom. Também o nosso boa tarde especial para você, Lucas Ronce, que vem aqui e faz essa produção do nosso programa juntamente com a Geise Queiroz, com o Marcelo Braga. Quero também agradecer e mandar um abraço especial a todos vocês que nos acompanham aí de casa. O Luiz Elton também, que ajuda na produção, está chegando aqui agora, né? E juntamente com tantos outros que fazem com que esse nosso programa possa acontecer, principalmente você que nos acompanha a cada sábado, que manda, que participa, que manda um olá, que fala conosco aqui também pela rádio, pelo telefone, pelo WhatsApp e também pela página Jorge Pinheiro Oficial. Quero convidar você desde já a compartilhar a nossa página. Nós já estamos na nossa live, né? Já estamos ao vivo na página, e aí eu quero convidar você também a compartilhar desde já a página para que muitas pessoas possam acompanhar o nosso programa. E hoje nós temos um tema especial, não é isso, Geise? Muito especial! Hoje começando a falar uma coisa que a gente ainda não tinha falado, né? A gente já tinha falado sobre tantas coisas, homem, mulher, a criação de Deus, o projeto, namoro, caminhada, né? Mas como nós somos aqueles que desejamos cada vez mais trilhar esse caminho junto com cada casal, que está se preparando para casar ou que já está casado, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante: dinheiro. E dinheiro? Dinheiro! Até que ponto, Geise? Dinheiro é importante para dar certo. Pois é, isso. Tema de Esse hoje. É o tema. Olha aí, você não imaginou não, né? Ninguém pensou, dá só as moedinhas, né? Olha aí, o dinheirinho. A gente vai falar sobre isso hoje. É muito importante, não é importante? Você fala com a gente, liga, dá sua opinião, né? Conta sabedorias, experiências que você aprendeu sobre como lidar bem com dinheiro, ou coisas que você passou, dificuldades, né? Assim, que você viu que, poxa vida, eu não tinha pensado que dinheiro era tão importante para um casamento. Meu Deus do céu, e agora? Né? Você liga, faz sua participação aqui que a gente vai falar sobre isso, né, Jorge? Vamos falar sobre isso. E queremos ouvir você, tá? Será que é importante? Será que não é? A gente escuta muito isso, né? Dinheiro não traz felicidade. E de fato não traz. Mas eu quero ouvir você. Será que isso tem... Qual seria a importância disso para um relacionamento? O dinheiro é importante? Muito, pouco? Mais ou menos? Não é importante de jeito nenhum, não importa, né? De jeito nenhum. O que importa é o amor, gente, pelo amor de Deus, né? Love, love, love. Exato. Teve até uma pessoa já que falou pra você certa vez, não foi, Geise? Eu já ouvi também pra mim. Como foi essa história? Sem revelar a pessoa. Certo. Eu perguntei assim, olha, você já tá namorando, né? Aí o cara disse assim, tô namorando, tô super bem. Eu disse, que legal. Olha, e eu queria te perguntar, você já pensou na questão do dinheiro, se é importante na vida de vocês vão se casar? Ele, não, que é isso, gente? Jesus é mais importante. Aí eu, ok, tudo bem, legal, tchau. Isso é importante para que a gente converse. Então, até mesmo nesse sentido, a vontade de Deus, né? Como é que fica? Você acha que dentro do desígnio e do discernimento da vontade de Deus, nós devemos aferir ou não essas coisas? Será que faz parte discernir essa questão, essa dimensão humana da vida, a questão material? Será que isso é importante ou não? Será que a dimensão material, ela pode, aí quando eu me refiro a material, tem várias realidades, e aí dentre essas realidades está a financeira. Sim. Essa realidade material, financeira, ela tem importância na vida de um casal? Pode afetar o relacionamento a dois ou não? Então são esses pontos que nós devemos pensar. Qual é a experiência que você tem? Ou será que não, Jorge? Nós temos que nos desligar dessa realidade. O mais importante é a gente se amar, né? A gente se gostar. Tem gente que diz até que moraria, né? Embaixo do meu amor, eu moraria com você até embaixo da ponte. Quem já ouviu essa história, né? Eu gosto tanto dele, e a gente se ama tanto, a gente se respeita. Mulher, não importa esse negócio de dinheiro, não. Se a gente tem dinheiro, a gente mora até debaixo de uma ponte, né? Tem muita gente que diz isso. A gente pensa que é brincadeira, mas isso aconteceu com muita gente, viu? Eu conheço gente que já falou isso e realmente, né? Poxa, a ponte não foi assim tão segura, né? Essa ponte não foi tão segura para esse casal. Então aqui a gente já quer mandar um abraço especial àqueles que estão nos acompanhando aqui na página, né? Dedé, Priscila, Melissa, né? Que é o Dedé.
e a Priscila, do Shalom do Mudubim, né, que estavam inclusive no Congresso das Famílias, final de semana passado. E quero mandar um grande abraço para você. Ele diz: grande Jorge Pinheiro, na minha família nunca permiti que o dinheiro atrapalhasse a minha família, porque sempre acreditei na providência, embora o dinheiro ajude. Um abraço, meu amigo, ok? Está aqui um depoimento de uma pessoa que diz que o dinheiro, ele nunca permitiu que o dinheiro atrapalhasse a família dele. Então, isso é muito importante. Aí a gente pergunta: ele não permitiu, ele trabalhou nisso, ele trabalhou com a esposa. Porque assim, num casamento, nós sabemos que num relacionamento a dois, há altos e baixos. Sim. Né? Bem como dentro desses altos e baixos, existe também a própria questão financeira. Muitas vezes um casal, aqui um dos dois perde o emprego, ou os dois perdem, ou aquele que estava empregado acaba sofrendo uma diminuição do valor, etc. E isso, será que isso mexe com a família? E será que você tem condições de não permitir que isso mexa com a família? Aqui no depoimento do Dedé, da Priscila, ele está dizendo aqui que nunca permitiu, graças a Deus, que o dinheiro atrapalhasse. Mas e aí? A gente quer ouvir outros depoimentos, quer falar. Exatamente, pessoas que possam nos dizer como é que você... Quando você namorava, você pensava já nessa questão, fazia essa reflexão do orçamento? Tem gente que não faz isso, né, Jorge? Não faz isso, e tem mais aqui, a gente vai até falar de alguns casos de nulidade em decorrência disso. Tá certo? Dessa questão financeira. Então é uma coisa que precisa pensar já desde o namoro. Desde o namoro. Se você não trabalha isso no namoro, aqui o Dedé, ao dizer que ele não permite que o dinheiro atrapalhe, a questão financeira atrapalhe, com certeza ele está... porque também... Né? Não, e não somente refletido. Ele está dizendo que isso não é o mais importante. Ele não está dizendo que não é importante. Sim, ele está colocando um valor... Ele está falando aqui, inclusive, da providência de Deus, mas que a gente não pode simplesmente ser irresponsável, e ele não é. Com certeza ele entende. Não, ele não é, eu conheço. Né? Ele não é, tá certo? Mas as pessoas, muitas vezes, nesse pensamento, nesse discernimento da vontade de Deus, muita gente chega e diz o seguinte: tá aqui namorando, eu tô gostando tanto de fulano, pronto. Vamos discernir se a gente vai casar? Vamos rezar? Vamos, pronto, a gente vai rezar e vai ver se é vontade de Deus ou não a gente casar. Se Deus disser que é pra gente casar, a gente casa. Aí se Deus disser aqui na palavra, confirmar na palavra, como se o discernimento fosse simplesmente isso. Discernimento, principalmente, o discernimento do estado de vida está na dimensão de decisão definitiva. Poucas decisões, a gente costuma ouvir muito essa frase de que nós somos aquilo que escolhemos. Sim. Né? Nós somos o fruto das nossas escolhas. Claro e evidente que, acima de tudo, nós somos fruto do amor de Deus. Mas isso nós não podemos deixar de falar sobre as nossas escolhas. E nós, constantemente, todos os dias, a gente fez... por exemplo, a Geise agora acabou de fazer uma escolha de beber água. Sim. Então, ao longo do nosso dia, nós fazemos muitas escolhas e dessas escolhas nós vamos colher consequências, boas e más. Diante disso, nós temos algumas escolhas que são de menor importância, né? E tem aquelas escolhas e vai havendo uma gradação, né? Tem escolhas que são mais importantes, né? Por exemplo, se eu bebo água, se eu não bebo agora um golinho, é uma escolha de menor importância. Mas se você vai escolhendo isso todos os dias, beber pouca água, isso vai ter uma consequência, que pode ter problemas de pedras nos rins. Mas eu estou querendo dizer a longo prazo. Mas existe decisão, que é o que nós chamamos de decisão, aquelas que estão no patamar de decisões definitivas, que uma vez tomadas, aquilo vai envolver a minha vida e o restante da minha vida. E o estado de vida é uma dessas. É uma dessas decisões que comprometem toda a tua vida. É por isso que a gente diz, pela importância que ela tem, ela está naquela dimensão de decisão definitiva. E por isso precisa ser pensado, precisa ser rezado, mas precisa ser
burilado, precisa passar por um discernimento, que não se dá simplesmente assim. Eu vou rezar e vou ver se é ou não vontade de Deus eu casar. De uma maneira totalmente espiritualista, como a gente costuma dizer. Que é uma espiritualidade, então, esse espiritualismo que nós estamos querendo dizer, é uma espiritualidade desencarnada, onde a vontade de Deus é simplesmente discernida no âmbito... por assim dizer que eu não posso, acho que quando a gente fala isso, a gente tem que ter muito cuidado no âmbito espiritual. Nós somos pessoas, né, que temos a dimensão material, humana e a espiritual. Não tem como nós dividirmos. Mas é preciso, portanto, que sempre quando nós formos conversar, quando nós formos discernir, nós tomemos essas duas dimensões como um todo que são. Eu não posso chegar e discernir, chegar e dizer o seguinte, vou ver o aspecto simplesmente da vontade de Deus. Por exemplo, para tentar ilustrar, um rapaz que eu acompanhava de outra cidade, não foi em Fortaleza, inclusive foi em Salvador, e ele era de outra cidade da Bahia, que ele namorava com uma menina, eu já falei aqui no programa, vou falar de novo, porque o pessoal do grupo de oração dele rezou e teve uma visualização dele... casados. Não, dele... Era namorado ainda, eram novinhos. Mas, inclusive, poderia discernir, chegar a este ponto, a este absurdo. Por que eu comecei a rezar com ele, ou acompanhar? Ele vivia triste. Eu disse, cara, o que foi que aconteceu e tal? Por que eu vejo você sempre assim e tal? Aí ele foi me contar a história dele, que ele namorava uma menina, que era muito boa, mas que ele não sentia nada por ela. Eu digo, por que... E onde foi que começou a não sentir? Porque aí a gente vai fazer aquela anamnese, onde você vai começar a saber de onde foi que o casal se desviou. Onde foi que ele... Aí ele disse, não, cara, eu nunca gostei. Eu disse, por que tu começou a namorar? Aí ele foi me contar que se tratava exatamente de um discernimento que o pessoal do grupo de oração tinha feito, que tinham discernido, tinham rezado estavam rezando sobre diversas pessoas do grupo e viram eles dois de mão dada numa visualização. Então tem que namorar. E aí sem levar em conta a decisão e o querer de cada um. Né? Meu irmão, minha irmã, se Deus quer aquele relacionamento, Ele vai colocando, pelo menos aos poucos, uma atração. A atração não é à toa que Deus colocou o prazer no ato conjugal, o prazer no relacionamento. Por isso que a gente diz que a linguagem do prazer que o prazer faz parte da linguagem do amor. E foi Deus que quis colocar, exatamente para que o homem se atraísse pela mulher, a mulher pelo homem, e assim houvesse a multiplicação da espécie. Imagina aí, tu acha que o homem e a mulher iam se unir se não houvesse atração? Não iam se não tivesse um prazer ligado a isto, entendeu? Então é por isso que faz parte da natureza humana toda essa realidade. E aí com isso há essa aproximação, há essa atração, e aí sim, com tudo isso, você vai poder dizer, olha, eu gosto daquela pessoa, ela gosta de mim, e aí a gente pode dizer, Deus, eu acredito que esse nosso... Eu quero namorá-la e ela quer. É isso mesmo. Você quer que nós namoremos? Aí sim, pode se colocar aquela situação concreta, né? Diante de Deus. Depois de ver toda essa realidade humana. A gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, eu vou agora discernir... Pronto. Meu Deus, eu estou pensando agora... Pensando em ir na Índia. Estou pensando agora, gente, passou pela minha cabeça ir na Índia. Certo. Pronto. Agora eu vou rezar se é a vontade de Deus ou não eu ir para a Índia. Não faça assim. Não vai dar certo. Então, né? primeiro que eu acabei de ter essa ideia, eu vou rezar. Primeiro, por que tá me dando essa ideia? Eu li alguma coisa sobre isso, né? Na verdade, eu quis só dar um realizar exemplo. Algum trabalho, né? Aí eu vou rezar. Não, o discernimento, ele não é dessa forma que se faz. Nós devemos, dentro do discernimento da vontade de Deus, nós devemos ver todo o aspecto humano, toda a realidade humana, que Deus vai preparando e vai dando sinais. Claro. Ele vai dando diversos sinais. E aí, diante desses sinais, a gente discerne e aí pergunta a Deus, meu Deus, eu estou vendo e eu estou sentindo que a tua vontade é essa.
Me ajuda a ver com clareza se é esta de fato a tua vontade ou se eu estou me enganando. E aí é onde entra a necessidade de um diretor espiritual. Que nós tenhamos pessoas mais experientes, ou padres, ou aquelas pessoas de uma caminhada mais longa, né? Com sabedoria. Para que possa me ajudar a discernir os sinais e assim discernir a vontade de Deus. E a gente estava falando sobre isso porque, visto que é a vontade de Deus, nós também não podemos ignorar as questões próprias da nossa realidade humana, né? Questões materiais. E materiais. Aí é que entra essa reflexão sobre a dimensão necessária sobre a dimensão financeira. Veja só, já aconteceu alguma vez, assim, você já conheceu alguém que, tipo, não pensou nisso de jeito nenhum, namorou, noivou, casou e daqui a pouco a coisa degringolou porque não tinham planejado o orçamento? Você está me perguntando? Sim, eu estou perguntando para você. Perguntando para o nosso telespectador. Para você. Nosso espectador. Se eu perguntando para mim, eu conheço de ruma, inclusive de casos de nulidade. Né? Pessoas que não se prepararam ou se prepararam, que é como a gente diz, prepararam a cobertura do bolo, né? Ou a cereja do bolo, mas não se preocuparam com o bolo em si. Aí é onde a gente fala, por exemplo, do matrimônio, celebração. Sim. E matrimônio, vida a dois. Né? Quando a gente fala em casamento, a gente tem que pensar, por exemplo, eu fui pro casamento de fulano. Você está falando da celebração. Agora, eu fui na casa de fulano e conversei com eles estão passando por uma dificuldade no casamento. Aí você está falando vida a dois. Então, primeira coisa, quando a gente fala em casamento, a gente tem que pensar nessas duas dimensões. Matrimônio infiere e matrimônio infactuous, né? Que aí seria o matrimônio de celebração e o matrimônio vida a dois. E aí a gente tem muita gente que se prepara para celebração, evento social. Tipo a festa, a recepção, né? buffet, e não se prepara pro casamento em si. Tem gente que gasta no casamento o dinheiro de uma casa e não compra uma casa. Gente, e vão viver de aluguel. Colocam tanta preocupação, o foco fica tão forte naquilo ali, né? Tão forte na questão evento social. E o temporário, evento social, né? Porque passa assim, algumas horas acaba a festa. E acabou. Né? E você, mas a gente gravou, mas foi muito show. E a lua de mel em Paris, né? E aí... e tem gente que gasta tanto no casamento que não tem nem dinheiro para ir para a lua de mel. Tá certo? Aí tem gente que também gasta isso e vai para a lua de mel. Aí, Geise, quando eu estou conversando com algumas pessoas, né, quando eu estou conversando sobre a questão de nulidade matrimonial, é uma das coisas que a gente pergunta. Como foi o casamento? Teve alguma coisa que aconteceu que chamou a atenção, que saiu da normalidade, né, e tal. Aí a pessoa vai me dizer, não, olha, nesse dia eu bebi muito. Aí, espera aí, tu bebeu muito? Como assim? Aí a gente vai perguntando algumas coisas. Você vai perguntando sobre a festa de casamento, sobre algumas situações, como por exemplo, tem gente que as famílias brigam na festa de casamento. Por conta da mesa, que uma ficou mais longe, outra ficou mais central. Mesa tava mais central, Uns tiraram mais fotos, outros tiraram menos fotos. É porque uma amiga minha era de um jornal, aí eu que pedi para vir, mas quando chegou lá, a família que tirou mais fotos foi a da minha noiva, mas que era para ter tirado mais da minha família. E aí quando você casa, você está juntando as famílias. Né? Você não está casando só com aquela mulher ou só com aquele homem. Você está casando com a família também. Olha aí, então, isso vai ser outro assunto, viu? Isso, né? Aí vai ser outro assunto de programa, que é importante também. Mas vai lá, conta. Então... Tem pessoas que discutem já... E já na festa. Aí, tem gente, gente, que quando chega na lua de mel, chora. Chora arrependido porque diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque agora começa a pensar, agora acabou-se o evento, festa, tá totalmente dedicado, totalmente centrado naquilo, acabou-se a festa. Caiu a ficha, aí, né? Começa a cair a ficha. Ixi, a gente vai morar, nossa casa tá uma bagunça, a gente nem arrumou, nem não sei o que. Aí começa a bater o desespero, aí tem gente que me diz. Não, deve ser sinistro. Jorge, o meu casamento acabou na festa. Na festa de casamento. E aí tem gente que não dá um ano e separa.
Entendeu? Por quê? Exatamente porque não se preparou, não pensou na vida a dois. Gastou os tubos de dinheiro no casamento, e aqui eu não estou condenando quem gasta. Sim. Só que não é o essencial. Não é o essencial. Precisamos sim celebrar, porque ali é uma festa de casamento. Precisa haver uma celebração. Mas, e nessa celebração, não é que precise ter muita coisa, muito dinheiro, muitos gastos. A minha festa de casamento foi maravilhosa. A gente gastou em torno de 15 mil reais. Só E vocês foram planejando 14 isso anos. um bom tempo ou não? Foi. Na verdade, nós começamos a pagar a festa, né, principalmente ali por volta de junho, julho. O casamento era em novembro. Né, porque a gente noivou em janeiro para poder casar em junho, no primeiro momento. Só que a gente foi vendo que estava se aproximando junho, aí disse, não, vamos... E a gente não tinha nem marcado a igreja e tal, porque hoje você tem que marcar um casamento com um ano de antecedência. Mas isso aqui também foi em Salvador, tá, pessoal? Lá tem muita igreja, né? Então é um ano de antecedência e tal, e começar a pagar, porque é dinheiro do mundo todinho. Né? Então, mas a gente foi planejando e tal. Na época, as casas eram mais em conta. Por exemplo, eu comprei minha casa por 70 mil reais. Né? Eu tinha guardado 30 mil reais e o pai de Jamile foi e disse assim, olha, o que você tiver, que você for dar para comprar a casa, eu tinha 30 para poder dar de entrada numa casa. E a gente tinha até pensado, comprava uma ou de 40 e financiava uns 10, ou de 45 e tal. Aí ele foi e disse que daria a mesma coisa. Eu disse, pô, eu tenho 30. Aí ele disse, ixi, eu pensei que você tivesse menos. Aí eu dei minha palavra, vou dar. Aí ele me deu 30. Né? E aí nossa casa nós compramos por 70, financiamos 10 mil, o restante, né, que era 10 mil. E aí eu comprei a nossa casa, mas a gente também já fez uma escolha com isso, Geise. Qual foi a escolha? Ou eu comprava a casa com esse dinheiro, ou a gente dava entrada numa outra e pegava aquele dinheiro e comprava a mobília. Certo? E a gente disse, não, vamos comprar a nossa casa. Decisão conversada, decidimos juntos e rezamos. E compramos a nossa casa, principalmente depois que a gente fez a oração de São José. A gente procurando uma casa, visitava uma, visitava outra, visitava aquela outra. Aí eu parei o carro, né? Aí disse assim, meu amor, vamos rezar agora. E pedir a São José que mostre uma casa pra gente. Aí a gente foi, rezou, pedimos que São José intercedesse junto ao Pai e que ele nos mandasse o Espírito Santo para irmos para aquela casa que Deus queria. Aí, Geise, eu comecei a dirigir o carro. A pista fazia uma curva à esquerda. Aí tinha uma rua de calçamento. Aí eu senti, não, a gente deve ir nessa rua de calçamento. Tu já foi lá em casa, não? Já. Pronto, então você sabe, ali hoje você vê asfaltado, tem rua sem saída e tal, mas ali era calçamento, era tudo assim, as árvores e tal, era uma coisa bem final de rua que você não queria nem entrar. Entrei. E aí quando entrei, a gente foi fazer o retorno lá no final, que é uma rua fechada, aí tinha uma plaquinha lá, vende-se. Aí eu digo, é essa, mas vamos rezar. E aí a gente fez todo o discernimento e aí pá, fechamos. Mas só para dizer a questão dentro da vontade de Deus. E aí, a gente comprou a casa e não tinha mobília. O que é que a gente tinha? A gente tinha uma geladeira usada, minha mãe me deu. Tinha um fogão novo, que minha irmã tinha me dado de presente de casamento. Tinha a cama de casal, mas não chegou logo. Foi o pai de Jamile que deu uma cama de casal. E aí demorou a chegar. Aí eu tinha o quê? A minha cama de solteiro, que eu levei pra lá. Uma rede. Uma televisão que era minha de solteiro, uma televisão 14 polegadas, aquelas de tubo, e aquela mesinha de plástico com 4 cadeiras. Pronto, era essa no começo da nossa história. Sim, por conta dessa decisão. Por conta de uma decisão. Né? E aí a gente foi comprando aos poucos. E aí depois a gente comprou a mesa, aí depois fomos comprando tinha um guarda-roupa também, que era o guarda-roupa do meu quarto. Né? Guarda-roupazinho. Não, comprei um guarda-roupa, foi R$300. Simplesinho, pra botar as roupas. Né?
E aí a gente foi comprando aos poucos. Mas isso foi fruto de uma decisão, de uma conversa, na qual a gente estava extremamente feliz e satisfeito. É porque eu tinha, na verdade, 35 mil e eu gastei mais uns 5 mil na reforma da casa. Coloquei umas grades, aumentei o muro, botei um portão automático, que era de madeira. Entendeu? Então, assim, essas coisas também a gente gastou. Mas isso tudo conversado e discernido, juntos. Então, na hora que vinha a dificuldade, nós sabíamos que nós tínhamos decidido aquilo. Então, quando muitas vezes em casa a gente não tinha onde sentar, a gente ficava rindo. Mas temos nossa casa. Sim. Mas a casa é nossa. Olha, eu achei interessante que nós tínhamos conversado sobre isso. Olha, eu acho que é um tabu conversar sobre dinheiro na época de namoro, noivado, sabia? Muita gente não conversa sobre isso, porque pode pensar assim, será que ele está desconfiando que eu vou querer, né, os bens dele e tal? Acho que os casais não tem muita... Lucas, tu conversa com a Virgínia sobre dinheiro, como é que vai ser? Vai vir pra cá, né, Lucas, pra poder falar. Luiz... Tá colocando Luiz? Os casais... Luiz, tá conversando com Luiz, tão ligada. Ai, tá sendo que da época. Que época tu casou? Eu namorei. Daqui a pouco você fala sobre isso, mas vamos lá, Lucas. Como é um tabu ou se conversa sobre isso? Já se conversa no namoro sobre isso, Lucas? Conversa, tem que conversar. Boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde, Elis. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Querido. E telespectadores. Pra conversar, né? Eu acho importante conversar. A gente conversa. Vamos gastar menos, vamos sair menos, vamos parar de comer isso, vamos comer mais barato, vamos cozinhar em casa. Tu sabe quanto ela ganha? Sei. Ela sabe quanto tu ganha? Sabe. Excelente, isso aí já começa bem. Porque tem gente que fica meio, né, assim, sem jeito, constrangido de falar, até de perguntar, né, pro outro, assim, tá namorando, Exato. né? Mas se você começar a pensar... Acho importante falar sobre isso, Jorge, tu acha, no namoro? É imprescindível, não é só importante. Ah, tá. É imprescindível. Agora falando aqui de maneira bem objetiva sobre essa questão da dimensão financeira, é importante que dentro de um discernimento da vontade de Deus se veja a questão financeira. Você não pode simplesmente dizer assim, vamos casar, estamos prontos. Você tem que ter, para casar, você tem que saber o que você vai arcar. Você agora você está assumindo uma casa. Você não pode simplesmente com isso pensar assim, não, vai dar tudo certo. Deus proverá. Deus proverá. Claro, Deus proverá. Ele sempre, cuida, claro. sim. Mas ele também vai dizer como se é o que momento tem e essa através. condição, né? Exato. Isso. E através. Porque ele nos deu a inteligência. Ele nos deu inteligência para pensar. Ele nos deu inteligência e nos deu os instrumentos. Por exemplo, um planejamento orçamentário. Um planejamento estratégico, isso não foge à confiança, à providência de Deus. Eu vou planejar, então não estou mais confiando na providência de Deus. Não é isso não. Não funciona assim. Eu devo sim conversar. Por exemplo, um casal quando sai, Geise, eles saem e eles podem rachar a conta. Por exemplo, vamos pro cinema. Tá bom, tu paga o ingresso e eu pago a pipoca. Vou hoje pro cinema. Vai hoje pro cinema? Vai ver assim já. Como é que tu faz? Meio a meio. Meio a meio. Tem problema? E o amor continua mesmo, né? Óbvio. Não, isso não tem problema algum, tá, pessoal? verdade. Agora, dentro de um casamento, não existe o meio a meio. É tudo. O dinheiro que eu ganho é nosso. O dinheiro que ela ganha é nosso. Vocês podem até continuar fazendo meio a meio, desde que vocês tenham o pleno entendimento que aquele meio a meio não é nada. A administração do cartão, né? Exato. Por exemplo, paga no teu cartão hoje. Que é uma questão de você ter no seu cartão, mas você sabe que aquela despesa ali é nossa. Não é? E não fica devendo. Não, na próxima eu pago. Como assim? Acontece isso, né, Jorge? Mas demais. Isso é o que nós chamamos de exclusão da comunhão de vida. As pessoas, elas não estão se preparando para uma vida a dois. Elas estão se preparando, muitas vezes, para um somatório de vida. Não, eu não vim aqui para dividir. Eu já vi um homem dizendo isso. Eu não casei para dividir. Eu casei para somar. E aí é o seguinte, o que a minha esposa ganha vai somar com o que eu ganho e tal, e a gente vai crescer juntos, mas cada um no seu quadrado.
Ou seja, cada um tinha suas contas, né? Cada um tinha suas contas, cada um tinha a sua vida. A sua vida, os dois, é aquela história que eu sempre falo do barquinho. Sim. Quando a gente casa, na minha vida, eu tenho o meu barco, o barco da minha vida, e tenho o barco da vida da minha namorada, da minha noiva, tá certo? E aí, quando a gente se aproxima, quando a gente vai namorando, a gente vai aproximando os dois barcos, tá certo? E aí, no namoro, no noivado, a gente vai vendo, olha, eu acho que dá pra gente juntar os barcos. Mas não é só juntar, não. É construir um barco só. Então, não existe mais, quando a gente casa, não existe mais os dois barcos. O que existe é um barco só. Então, nós dois estamos num barco só. É isso que se chama uma vida a dois. Então, eu tô aqui no barco. Se tem um furinho no barco, o que é que eu tenho que fazer? Opa, tem um furo no barco, vamos aqui, tu continua remando e eu vou tapar esse furo e tal. Agora, vamos remar, vamos os dois, já que tem outro furinho ali. Eu tenho que cuidar do barco. Sim. Tenho que cuidar. Outra coisa é o que muitos casais têm feito, que é apenas aproximar um barco um do outro. Aí até diz, ó, o teu barco tá furado. Ajeita aí, eu posso até ajudar a ajeitar. Tem casais que fazem até isso. Mas também é com a consciência de que, olha, se o barco dela afundar, não tem problema não. O meu barco aqui vai ficar inteiro. É um individualismo muito grande. É um individualismo muito grande que a gente precisa romper com isso. E aí é onde a gente entra nessa questão de dinheiro. Também, e aí eu vou falar dessa questão do casamento, e aí depois eu volto para a questão do namoro. Mas tem gente que no casamento faz essa divisão muito clara. Divisão de quê? Divisão dos problemas e do dinheiro. Como é que você ouve falar uma mulher que empresta o dinheiro ao esposo e vice-versa? Ó, eu vou te emprestar, mas tu me paga, viu? Ó, tu me paga até outubro, porque eu vou precisar, né? Como é? Fazer uma plástica. Exato. Como é que se o dinheiro é nosso, como é que eu vou emprestar para mim mesmo? Não, Jorge, existe uma situação. E aí eu vou concordar. Qual é a situação? É o seguinte, a gente tem uma conta que a gente deposita, por exemplo, o Cicinho e a Débora, eles são craques nisso. Né? Eles têm uma conta que é a conta para juntar, para passear. Que legal! Eles têm uma conta separada Pra fazer uma que viagem, é para viagem, né? exatamente, e que acaba também sendo utilizado muitas vezes para uma necessidade. Sim. Mas o objetivo que eles têm é esse, é ter aquela continha para quê? Para quando chegar, eles quiserem fazer um cruzeiro, querem fazer uma viagem, querem ir para convenção, eles já estão ali com o dinheirinho na conta, sempre separando aquele dinheirinho. Sim. Aí muitas vezes eles vão e usam o dinheiro daquela conta e depois repõem. Mas você está entendendo que isso aí tem uma diferença? Aquela continha é deles para viagem. Muitas vezes eles pegam aquele dinheiro como emprestado. Usem de uma emergência. Usam na emergência e depois repõem. Mas vocês estão entendendo que eles não estão... Mas ali é um objetivo comum, né? É um objetivo, é um plano comum. Numa vida a dois, o que existe é um plano comum. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso por causa do break. E aí a gente Esse volta assunto é massa, viu? Você que tá namorando tem que prestar atenção nisso também. 2h12, daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado. Estamos aqui com o Carlos Eduardo Costa, né? Tema super importante e que muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado dele, acaba justificando a infelicidade pela falta dele. Muito bem, é o Carlos Eduardo, sempre aí, cadeira cativa. Grande abraço para você, Carlos Eduardo. Semana passada esteve aqui conosco. Venha sempre, que é um grande prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios, viu? Boa tarde, ele também manda boa tarde a todos os nossos ouvintes. Aqui o Luiz Lacerda, né? Daqui a pouco vai entrar. Luiz Elton. Tiago Malaquias. Grande abraço, Tiago Malaquias, lá de Brasília. Um abraço pra você, Tiago. Fabiola Martins. Botar aquela carinha com coração. Muito obrigado, Fabiola. Carlos Eduardo mais uma vez diz aqui, às vezes, pela necessidade que temos dele, do dinheiro, né? Acabamos colocando a confiança demais no dinheiro e esquecemos do cuidado de Deus que também passa pela vida financeira. Com certeza, é o que nós dizemos aí, o homem não pode servir a dois senhores, né? E aí, quando Deus fala, ele fala do mamon, né? Do Deus dinheiro, né? Deus do dinheiro. É o Deus dinheiro que nós temos que ter muito cuidado. Nilcélia Gomes, grande abraço para você. Adalto Santos, grande abraço, Jorge, paz e bem.
seu irmão na vida pública aqui de Camaçari, na Bahia. Muito obrigado, Adalto, por estar nos acompanhando. Falei com você ontem, ele que é vereador de Camaçari. Falei com ele sobre a nossa campanha, né? Minha cidade disse não ao aborto. Nós que estamos promovendo essa campanha contra a DPF 442, que tramita no STF, que pretende a liberação do aborto até as 12 semanas de gravidez. Se você não sabia, saiba. Isso está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo o lobby daqueles que querem que o aborto seja aprovado no mundo, que seja aprovado no Brasil. Está acontecendo um grande lobby, onde a Irlanda já passou na Câmara Federal e na Irlanda passou já a questão do aborto, e aí eles vão agora regulamentar. A emenda que impedia que legislar sobre o aborto caiu, agora eles vão legislar sobre o aborto, ampliando as questões de aborto. E na Argentina, na Câmara Federal, já passou, vai para o Senado. E aqui no Brasil, eles querem via STF. Peraí, o STF não é o âmbito, a esfera para se discutir isso. O STF é formado por 11 ministros que não foram escolhidos pelo povo. Isso aí é um debate que é para ser travado na casa do povo, nas câmaras. Aí vem um argumento falacioso de dizer, é porque a Câmara, o Congresso Nacional está se omitindo. Isso é mentira. O Congresso Nacional não está se omitindo. Ele está dizendo não. Tem diversos projetos de lei, inclusive do PSOL. Por que eu estou falando do PSOL? Porque foi o PSOL que ingressou com a DPF 442. E eles também ingressaram com um projeto de lei pretendendo que fosse aprovado às 12 semanas, até as 12 semanas. Chama a música agora. Anuncie só a música. 2h15, relacionamentos de asa, hoje com o tema dinheiro importante no casamento, na relação a dois. A gente agora ouve a música do Sueli Façanha, daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre isso. Viver pela fé, Sueli Façanha. Então, voltando, né? Então, eles estão querendo discutir como não consegue aprovar no Congresso Nacional, porque os deputados, representando a vontade do povo brasileiro, dizem não. Aí vão tentar fazer no tapetão pelo STF. Então é isso que está acontecendo. E aí o nosso amigo vereador Adalto Santos, lá de Camaçari, manda um abração para você. Ele vai, com a graça de Deus, conseguir também fazer uma moção de repúdio lá pela Câmara de Camaçari. Né? Nós propusemos aqui em Fortaleza. E aí a Câmara de Fortaleza, dos 43 vereadores, 38 assinaram e disseram não ao aborto, representando a vontade do povo fortalezense, dizendo Fortaleza disse não ao aborto. Já pensou se em cada lugar também a gente, né, empreendesse essa campanha e dissesse, na minha cidade não vai passar, a minha cidade também vai dizer não? Exato, e é isso que eu quero convidar você a falar com seus vereadores, onde quer que você esteja. Eu já falei com vereadores e deputados do Mato Grosso, né? Já Salvador, meu amigo Joseval que é vereador de Salvador, falei com ele ontem também, ele que é candidato a deputado federal, vai ser eleito se Deus quiser. Falamos com vereadores de diversos lugares do Brasil, agora de cabeça eu não me lembro de outros cantos, mas falamos, Cascavel já aprovou, Cascavel no Paraná. Falei com o Felipe em Ponta Grossa, Paraná. Felipe Passos, né? Exato. Ele me disse que já tinha aprovado. Então, eu já tinha aprovado essa moção aqui, ele ficou de me mandar. Então, nós estamos fazendo uma grande mobilização onde as cidades estão dizendo não ao aborto. Fortaleza disse não ao aborto, Cascavel disse não ao aborto, Camaçari está dizendo não ao aborto, Salvador vai dizer não, outras cidades do Brasil e estados vão dizer não. Se Deus quiser, aqui na Assembleia Legislativa também, nós vamos ter um não da Assembleia Legislativa, vamos poder dizer, o Ceará disse não ao aborto. Quero mandar aí também um abraço grande aí pro Lauro César de Brito Fernandes. Laurinho, grande abraço, Laurinho. Flávio da Amália, grande abraço, Flávio, Deus abençoe. É assim, né? Jorge da Jamília, Flávio da Amália, para poder o cara saber quem é o Flávio, né? Irene, dona Irene, grande abraço. Tava sentindo sua falta, viu, dona Irene? Jordane Conrado, grande abraço, Conrado, ele que é meu correligionário do Democracia Cristã, presidente municipal do Democracia Cristã. Grande abraço, meu amigo Conrado. Irene Santos diz aqui, o melhor programa de sábado, os apresentadores mais apaixonantes, os mais lindos.
A enquete do programa é show. Muito obrigado, Irene. Um abraço pra você também. Aí aqui o Carlos Eduardo mais uma vez manda aqui uma notícia, né? Ele mandou uma mensagem. Jorge, o planejamento estratégico é super importante, mas muitos casais acabam brigando porque colocam demais a confiança no dinheiro. Ok. Programa Relacionamentos de A a Z. Unindo os corações à luz de Deus. Jorge Pinheiro. Olá, de volta aqui no programa Relacionamentos de A a Z, todo sábado das 13 às 15 horas nós falamos, eu e Geis Queiroz, sobre relacionamentos, e falamos sobre desde a atração até o casamento feliz, que é isso que nós queremos para você. Nós falamos sobre filhos, educação de filhos, sobre a atração, amor, desejo sexual, ato conjugal, vida a dois, casamento, perdão, reconciliação, onde tudo que nós queremos de melhor para você é que você viva bem o relacionamento. Afinal, você que é criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado para ser o que Deus é. Deus é amor, Deus é relação. E por isso nós queremos contribuir, ajudar que você viva cada vez mais e melhor o seu relacionamento. E para essa relação, esse relacionamento dar super certo, né? Ele já começa certinho, né? Já começa segundo a vontade de Deus, na dignidade, na consciência, no conhecimento daquilo que deve ser um casal. Mas para dar certo também entra a questão do dinheiro, que é aquilo que a gente está falando hoje, né? Exatamente. E eu fiquei muito interessada em saber como, se essa questão que o Lucas falou, tipo assim, ele diz assim que hoje vai pro cinema com a namorada. Então ele já começa de agora no namoro a pensarem juntos sobre como vão gastar aquele dinheirinho que eles têm naquele lazer do cinema. Isso aí é uma boa forma de já começar a pensar a dois e planejar quais são as outras coisas que podemos fazer já para conversar sobre isso, para não ter essas surpresas. Tipo, eu não sabia que você era assim, né? Tem gente que tem muita surpresa no casamento, né? Olha assim pro cara, olha assim pra esposa. Eu não sabia que você era assim tão avarenta. Eu não sabia que você era tão gastadeira, né? Na Bahia a gente chama gastadeira. Né? Assim, como é que a gente... Você viu aí como ela baianou agora, né? Baianei, total, não foi? Na Bahia a gente fala assim, gastadeira. Jorginho, me diga aí como é que você poderia me orientar. Digamos que eu estou para me casar, tá? E eu nunca conversei isso. Não diga isso, porque o pessoal não tá sabendo. Aí eu com certeza tenho aqui muitos pretendentes. De vez em quando manda um beijinho. Ela não está ainda, tá bom? Não tô. Então, aí digamos que já esteja, né? E como é que eu poderia conversar com ele sobre isso? Como é que a gente poderia abordar esse assunto de dinheiro mesmo? Pra não ser aquela coisa chata e não ser aquela coisa que me cause surpresas negativas. Cause surpresas negativas a ambos no casamento. Primeira coisa, isso aí deve ser algo natural dentro de um relacionamento a dois. Você saber os planos da outra pessoa na dimensão humana. Por exemplo, se eu tô namorando com alguém, o que é que tu queres ser? O que é que tu fazes? Aí tem gente, quando você começa a namorar, ainda não é formado, tá fazendo faculdade. Né? Aí tá fazendo faculdade de quê? Tô fazendo faculdade de não sei o quê. Ah, então é isso que tu queres. Aí tem gente que já diz, não sei. Tu não sabe? Não. E por que tu continua fazendo essa faculdade? Não, porque eu tô vendo, tô discernindo. Ah, mas tu tá discernindo? Tô. Ah, então tá bom. Mas tem gente que vai fazendo ali, meio, né? Que é porque eu já passei, já comecei a fazer. Aí vou terminar essa, depois eu vejo pra fazer outra. Né? Tudo bem, não tem problema algum. Agora, desde que você tenha isso em mente mesmo, de maneira muito clara, e saiba que isso vai poder atrapalhar, ou não atrapalhar, mas atrasar talvez alguns discernimentos. Então, primeira coisa que é muito importante você, ao conversar com uma pessoa, ao estar conversando com o seu namorado, com a sua namorada, né? Isso talvez até anterior ao noivado, mas caso não tenha conversado isso no noivado, é importantíssimo que se converse no namoro, é importante que se converse isso logo no começo do noivado. Sim. Eu diria até que é importante que se converse até antes do noivado. O quê? Peraí, quais são os teus planos pro futuro? Como é que tu te vês daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Aí o cara, assim, não faz faculdade, é um assalariado, ganha um salário mínimo, e eles, não, eu me vejo dessa mesma forma, eu não tenho o que fazer. A crise é do país, a crise geral. É do país, etc. O cara não está fazendo uma faculdade. É claro que se você não está fazendo, se você ganha um salário mínimo,
você não está fazendo uma faculdade, você não é um empreendedor, você não está pensando em montar um negócio, daqui a 5 anos, muito provavelmente, você vai continuar estando com o salário mínimo. E aí o padrão de vida que você vai ter, eu não estou dizendo que é ruim ou bom, o padrão de vida que você vai ter é de quem ganha um salário mínimo. Que isso não muda. Se você não tem perspectiva, qual seria a perspectiva? Não, eu estou querendo fazer um concurso. Sim, tem muita gente que está nessa situação. Está nessa situação, estou querendo fazer um concurso. Aí aqui a gente entra no outro âmbito que é muito importante, que é o discernimento também da vontade de Deus acerca da sua vocação profissional. Tem gente que diz assim, eu vou fazer concurso. Concurso não é vocação profissional. Ok? Ok. Por que não é? Concurso. Concurso, o que é que concurso é profissionalmente? Eu acho que é tipo uma solução para estabilizar. Não, mas concurso. Concurso. Você concorre a... Eu não... Sim, pois é, mas a questão é que o concurso é um instrumento para um fim. Sim. Você concorre a quê? Não, então pronto, eu vou fazer concurso. A pergunta é, o que é que você... Como é que você se... Como você se sente chamado profissionalmente? Qual é a sua vocação profissional? Aí, por exemplo, aí sim você vai dizer, olha, eu sinto que eu ajudo muitas pessoas através do aconselhamento. Eu me sinto muito chamado a ser psicólogo. Ah, ótimo. Mas eu não tenho condição de pagar uma faculdade de psicologia. Então, o que é que eu penso? Eu penso em fazer um concurso para, através desse concurso, obter um cargo. Qualquer que seja. Eu não estou pensando profissionalmente. Sim. Eu estou pensando nesse cargo como um meio, um instrumento que me possibilite fazer uma faculdade. Fazer um investimento futuro, né? Futuro, para cumprir aquilo que eu sinto chamado vocacional. Eu realmente gostaria de realizar como profissional, né? Entende que tem uma diferença, porque às vezes as pessoas... Então o concurso não é o fim, não é? Seria nesse caso... Não, o concurso não é o fim. Está utilizando como um meio para alcançar... Exato. Ou o trabalho, porque assim, o concurso, primeiro, ele não é uma profissão, ele é um meio para ter um trabalho. E esse trabalho é que você pode já ser ou não parte do desígnio de Deus. Nós não podemos enxergar o nosso trabalho simplesmente como uma forma da providência de Deus se manifestar na minha vida, como simplesmente uma forma de ganhar dinheiro. Nós, principalmente nós Shalom, nós vemos o trabalho como um meio para a evangelização. Foi Deus que quis que eu estivesse naquele lugar. Então nós não podemos pensar no trabalho... Também é um meio de santificação, né? Sim, também é um meio de santificação. E não é que aqui eu estou dizendo, não, eu quero trabalhar só com o que eu gosto. Não estou falando isso. Você precisa, não é fazer só o que gosta, você precisa gostar do que faz, que é diferente, né? E aí eu digo até mais do que gostar, eu digo amar, que aí é uma decisão. O gostar não está no âmbito da minha decisão. Eu posso não gostar do que eu faço, mas eu posso amar o que eu faço. Entendeu? E aí nesse sentido é que a gente fala da santificação pelo trabalho. Mas, quando eu digo isso, que eu me refiro, é porque as pessoas elas vão passando pela vida meio que dando deixa um tiro. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar e eu dou um tiro, no que eu acertar deu certo e tal. E é preciso que a gente pense nisso. E, inclusive, quando a gente pensa quando a gente começou a falar do casamento, e aí a gente entrou no outro assunto, que é fundamental que vocês tenham planos, porque o teu casamento vai ter influência, o teu relacionamento a dois, ele tem influência necessariamente, ele é influenciado pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho. Tem gente que, aquilo que tu estava me dizendo do teu relacionamento, conta aí de novo como foi aquele teu relacionamento. Muitos ouvintes não ouviram ainda. Aquela questão que tu falava, eu quero não sei o que e tal. Né? E aí, como foi? Entendi. Conta aí de novo. Então, eu namorava um rapaz e nós nos dávamos muito bem, tínhamos os mesmos princípios, né? Os mesmos valores, os mesmos desejos de evangelizar, de constituir uma família, de termos muitos filhos. Enfim, havia uma grande sintonia entre nós. Porém, eu tive que me afastar dele para morar em outra cidade. Nós ficamos nesse relacionamento à distância, não é? E eu achava que isso era o único empecilho entre nós. Com o passar
passar do tempo, fomos percebendo que o relacionamento estava esfriando. E aí chegou um momento onde a gente foi repensar o relacionamento. E depois, quando decidiu acabar o namoro, ele decidiu acabar. Uma das coisas que ele me falou, né, ele disse: Geise, eu tenho um sentimento muito forte por você, eu gosto de você. Porém, todas as vezes que eu percebi você, você tinha só seus planos. Você estava sempre pensando em fazer um intercâmbio, né? Fazer um mestrado fora, fazer uma viagem, fazer curso de línguas e tudo mais. Mas eu nunca percebia você pensando a dois, pensando junto comigo. E isso pesou muito no meu discernimento. E eu fiquei péssima, né? Claro. Mas de verdade, com toda razão, né? Não haviam projetos em comum. Eu, naquela época, pensava, amava demais ele, mas eu estava ainda naquela esfera do eu te amo, sou apaixonada por você, seria ótimo que estivéssemos casados, mas eu ainda não tinha unido o barco, né? Assim, aquela coisa do só barco, né? Ainda estava com um barquinho perto do barquinho dele e assim eu achava que podia e que ia levar dessa forma, não pensou que, olha, eu tenho que pensar que quando eu caso, eu vou desmanchar o meu barco, ele vai desmanchar o dele. Sim. E nós vamos construir um barco só. Então é nessa hora, você tem que pensar nisso, os planos, e é nessa hora que se começa a falar na questão financeira. Peraí, gente, tu tá fazendo isso aqui, mas como é que vai ser nosso casamento? Como é que vai ser a questão dos nossos filhos? Como é que onde é que tu tá pensando em morar? Onde é que você pensa, você quer morar num apartamento, você quer morar numa casa? Nós vamos juntar dinheiro e vamos comprar uma casa agora? Ou nós vamos comprar a gente não tem condições de fazer isso, vamos viver de aluguel, ou por uma opção, aquelas pessoas que têm um instinto de empreendedorismo e que sabem usar o dinheiro para isso, em vez de imobilizar numa casa, vai utilizar aquele dinheiro no investimento, no negócio, para gerar empregos, inclusive. E aí, esses assuntos precisam ser abordados no namoro. Por exemplo, teve um caso que eu acompanhei de nulidade, que o rapaz, ele era um cara que ele era sovina mesmo, ele era mão fechada, entendeu? E ele era assim, quando ele sai, ele gostava muito de ir pra casa dela, pra comer lá, pra se divertir lá com ela, ou ela ir na casa dele também. Mas na hora que ela dizia assim, ai, tem um show de não sei quem, ele dizia, tô afim não. Às vezes até queria, mas não queria. Não, eles diziam, não tô querendo não. Mas se eu pagar, tu vai? Eu vou. Gente. Aí ele pagava. Ele não, ela pagava. Então, às vezes, ela já começou a chegar, foi com os ingressos. Né? Só, comprei os ingressos e tal. Aí ele ia. Quando iam jantar e tal, aí ele até reclamava porque ela pedia 2 sucos, por exemplo. Não, a gente toma um e racha e tal. 2 canudinhos, né? E por aí vai. E aí o que é que aconteceu com ela? Ela começou a ficar dizendo, rapaz, esse cara é muito feiaco. Isso do namorado escorão, ela usou a palavra, foi escorão, eu que não usei a palavra, mas foi escorão, ele é muito escorão. Aí ela começou a ficar com medo de dizer pra ele quanto ela ganhava. Pra que ele não se escorasse mais ainda. Entendeu? Então ela começou a ficar omitindo informações dele. Então, se no namoro tá assim, já é certo que esse casamento vai dar defeito. E foi o que aconteceu. Então aí dentro do casamento, o que é que acontecia? Ela dizia, quem vai pagar a reforma sou eu, por que eu vou perguntar a ele qualquer coisa? Ela ia e pintava a casa e comprava um sofá, do jeito que ela queria, e não pedia a opinião dele. Porque, ora, quem vai pagar sou eu. Se tu for pagar, se tu for rachar comigo, tu dá a tua opinião. Se tu não for rachar comigo, mas a gente tem que combinar isso. Mas era combinar isso ela pagando. Entendeu? Isso eu tô contando, não é uma pessoa nem daqui de Fortaleza. Então não tem perigo nem de ninguém saber quem é. E o fato é que isso vai desgastando muito, né? Não, isso desgasta. Não, isso é por isso que eu disse que é imprescindível conversar sobre isso no tempo de namoro. É preciso que vocês falem dos planos. E plano, meu amigo, plano é material. Material, no que eu quero dizer, você planeja as coisas materialmente. Você não vai planejar assim, você pode até planejar, olha, a partir daqui uns 10 anos eu quero, em vez de rezar 2 horas por dia, eu quero rezar 3. Ótimo.
plano, mas para você rezar 3, você sabe que vai ter 1 hora a menos de trabalho e tal, então você vai ter que pensar também como é que você vai tirando essa hora do trabalho, de onde é que você vai tirar, colocando essa 1 hora mais na oração, de onde é que você vai tirar. Essas coisas que você tem que pensar também materialmente, e é por isso que precisa se conversar. Muito, E se conversar de muito. maneira clara, objetiva. Olha, nós vamos casar. Quanto é que tu ganha? Tanto. Quanto é que eu ganho? Tanto. Então, nosso padrão de vida vai ser esse. Nós vamos aqui ver uma casa, nós vamos dar entrada, comprar um apartamento, uma casa com essa entrada e vamos começar a pagar agora. E aí, pra gente receber em dezembro do ano que vem. Então, a gente só pode casar depois de dezembro. Perfeito, você está planejando, okay. Isso aí faz parte do discernimento também. Não, nós não temos hoje dinheiro para comprar uma casa. Isso quer dizer que eu não posso casar? Não, de maneira alguma. Isso quer dizer que vai morar na casa dos pais? Não, aí não. Aí não. Tá certo? Acho que não dá Você certo, né? não, de maneira. Você casar, pessoal, a vida a 2 já é complicada. Entenda. Vou mudar. Já é difícil, exigente. desafios, Complicada né? não, porque é aquela história que a gente disse, não é complicada, é porque um ou outro é diferente, mas ela tem os seus desafios, é desafiante, a palavra correta que eu queria usar é essa que a gente diz, é desafiante. Aí você coloca sogra, mãe, dando pitaco, meu amigo, minha amiga, é complicado. E se você vai morar na casa deles, fique caladinho, porque você está na casa deles. Né? Entendeu? Aí eles vão ter o direito de dar pitaco mesmo. Não, Jorge, eu não aceito e tal. Então, planeje. Claro, há situações e situações. Por exemplo, ia receber o meu apartamento, a gente planejou, deu entrada, e ia receber agora em julho. Aí A construtora não cumpriu o prazo, disse vou entregar em dezembro. Só que a gente marcou o casamento para agosto, acreditando que ia entregar em julho. Aí nessa situação eu não vou desmarcar, vamos casar em agosto. A gente fica morando na casa dos meus pais, ou dos teus pais, até dezembro, que é quando a construtora vai entregar. Essa é uma situação, tá ok? Agora, outra situação, não, vamos casar porque eu te amo demais e tal, eu sou louco por você, meu amor, ai meu amor, também sou louca por ti e tal, e como é que a gente vai viver? Não, meu amor, a gente vai casar e assim, eu hoje estou desempregado, você também, mas os nossos pais, por enquanto, minha mãe disse que a gente podia morar lá na casa dela, enquanto eu arranjo um emprego. É só um tempinho. Mas é só um tempinho, só enquanto a gente arranja um emprego, e aí quando eu arranjar um emprego, a gente junta um dinheiro, e aí a gente vai morar na nossa casa e tal. Pessoal, isso aí é o que a gente chama de imaturidade. Você precisa entender que quando você casa é bíblico, foi Deus que disse. O homem deixará, o homem e a mulher deixarão seu pai e sua mãe e vão fazer, e serão uma só carne. Ou seja, você vai ter a sua família. Então, quando você vai casar, você já tem que pensar em ter a sua casa, mesmo que seja alugada, mas é sua, é o seu lar. Se você não tem condições financeiras, se não existe a condição financeira de você ter uma casa hoje, aguarde um pouco. Por que vai casar agora? Porque, pessoal, isso eu acompanho muitos casais e é praxe. Instabilidade financeira gera instabilidade emocional. Instabilidade emocional gera crise no relacionamento. Então, eu preciso ser esperto. Saber que Deus me deu a graça de compreender essas coisas e fugir das ocasiões de queda. E uma das ocasiões de queda no relacionamento é também a questão financeira. Se o casal passa por uma dificuldade financeira, eles precisam trabalhar bem a questão emocional. Porque vai se abala. Com certeza. Se abala.
E aí, quando se abala, o casal precisa ter a maturidade para saber, meu amor, como foi que a gente disse lá no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não se fala mais, não se fala mais. Mas é isso também, na pobreza e na riqueza. Geise, quando eu namorava com o Jamile, quando eu comecei a namorar, eu ainda vivia como comunidade de vida. Nunca fui comunidade de vida, mas fui missionário como aliança, vivendo como vida. Ou seja, eu não tinha dinheiro no bolso. Não tinha... Meu trabalho era totalmente dedicado à evangelização. Eu era bacharel em Direito, tinha feito o exame da ordem, mas através de um discernimento... Dediquei alguns anos, 2 anos e 8 meses em missão, para só cuidar lá em Salvador dos jovens, da evangelização dos jovens e das famílias. E aí, conheci Jamile lá, né? Depois de um tempo eu tinha uma namorada aqui, depois de um tempo que cheguei lá, passei por um discernimento e aí a gente acabou terminando o namoro. Algum tempo depois conheci Jamile, algum tempo depois me apaixonei por ela, depois de uma caminhada a gente começou a namorar. Certo? E lá namorando, eu também não tinha, continuei sem ter dinheiro no bolso. Ou seja, quando eu ia sair, o meu coordenador de casa, algumas vezes ele dizia, toma aqui R$10. Eu saía com ela com R$10. Pra gente ir pro cinema dia de quarta-feira, que era o dia de promoção. E o cinema naquele tempo era R$5. A casquinha era, tipo assim, R$1,50. Sorvete. Não, era R$1. Casquinha de sorvete era R$1. E aí a passagem de volta... era R$2, era tipo assim. Então, eu sei que não dava para ir e voltar de ônibus. Então a gente ia o quê? Andando. Ela era estagiária, ela também não tinha dinheiro. A gente ia andando. Então a gente andava, sei lá, eu acho que éramos ali eu até já te disse isso. Ali do Garcia, onde a gente morava, onde é a Rádio Excelso, né? Até o Shopping Barra. A gente subia ali pela Castro Alves, ia ali pela o Corredor da Vitória, descia ali a ladeira da Barra, ia até o Cristo, dobrava ali, ia pro Shopping Barra. E aí, com isso, a gente ia conversando, maravilhoso, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E aí, a gente vivia nessas condições. Até que depois... eu passei, fiz o discernimento, de fato era para eu ficar em Salvador, continuei lá, e aí comecei a trabalhar, fiz um planejamento de que em tanto tempo eu estaria ganhando tanto, X, e aí com esse valor X eu entendi que eu teria a condição mínima para casar, tá certo? Nunca pensei em ter um padrão de vida altíssimo, não, nunca. Sempre desejei ter um padrão de vida humilde, mas onde eu pudesse ter algumas coisinhas e dar um conforto mínimo à minha família. E fiz o planejamento. Além disso, Jamile estava fazendo faculdade. Então, nós decidimos que nós só casaríamos depois que ela se formasse. E que eu estivesse pelo menos ganhando minimamente um valor X. Que não teve, e aí entrou todo um outro discernimento, mas agora não posso falar que a gente vai pro break, né? Vai, olha aí, na volta a gente fala. Esse assunto rende, viu? Dinheirinho, né? Esse assunto rende. 2h42, daqui a pouquinho a gente volta. Lidu Alves, estou acompanhando pela Rádio Shalom AM 690, Shalom. Isa, Clélia Lima, Lucilene Belarmino, grande abraço. A Irene dizendo, Geise, sou tua fã. Oi, Irene, um abraço pra você. Raquel Lima Félix, saudade, Geise. Oi, Raquelzinha. A Irene dizendo aqui, convidei muitos amigos para assistir, convide e quero pedir a você que compartilhe a nossa página. Compartilhe agora mesmo, para que outras pessoas possam ter acesso, conhecer o nosso programa e poder conhecer mais. Rogério Grangeiro, meu primo, irmão de Berim. Irmão de Berim, Berim de Massinha. É. Legal. E Salles de Melry, o Salles... A Melry, a irmã do Luciano, tá ajeitando lá em casa, se garante, né? E a Melry também, irmão do Naldo José. E o Salles, grande abraço, nosso ouvinte, cadeira cativa, nosso irmão de comunidade. Manfred Fuss, hello! Não é daqui, com certeza. Muito bem, meu amigo Manfred. Hello, Manfred.
Mas eu acho que ele não tá... Ou ele tá mandando assim, só na moral, né? Ou então ele não tá entendendo nada que a gente tá dizendo, né? Mas grande abraço, meu amigo, mano. Então, Geis, é isso mesmo que a gente tá falando aqui. Eu acho que é importante, né, a gente tratar nesse assunto. Eu respondi a tua pergunta naquela hora que tu falou sobre como falar, ou ainda é importante? É porque a gente tem pouco tempo, né, Lucas? Mas essas coisas das condições mínimas para casar, eu acho importante. O que é condição mínima, né? Ainda mais nessa crise, o que eu posso fazer? Não, a condição mínima varia de pessoa para pessoa. Tá entendendo? Eu não posso falar de condição mínima se é a mesma coisa de um assalariado, uma pessoa que recebe um salário mínimo. Um assalariado não dá pra casar com ele. Não, dá. Claro que dá. Mas pra claro que dá, casa... mas sim, mas aí ele sabe que o padrão de vida dele é de acordo com aquilo que ele ganha. Então a condição mínima vai ser baseada no padrão de vida que a pessoa quer viver. Ou então vai entrar naquele negócio de minha casa e minha vida, né? Alguma coisa assim, não, né? Perfeito. Você vai ter várias coisas. O que eu tô querendo dizer aqui é que a condição mínima, Geis, pra ti é uma. Para uma outra pessoa é outra. Você precisa saber a condição mínima e estabelecer a condição mínima a partir daquilo que você... Do padrão de vida que você quer ter. Do padrão de vida que você quer ter no início. Claro, você pode pensar, não, eu quero um padrão de vida bom e tal, mas que isso vai ser... Você está ouvindo o programa Relacionamentos de A a Z, com Jorge Pinheiro. Não no começo. Jorge Pinheiro. 2h45. Aquele abraço pra você que tá ligadinho com a gente. Tem uma pessoa em Londres também ouvindo a gente, sabia? Ah, é? Lilian Plumer, é? É a tia. Tá aqui um abraço para Lilian Plumer, tia do Carlos Eduardo, que nos assiste em Londres. Olha, internacional a gente aqui, hein? Grande abraço e valeu, Carlos Eduardo, divulgando pelo mundo o nosso programa. Eu quero saber quantos compartilhamentos cada pessoa, cada internauta tá fazendo aqui da nossa live. O Manfred que comentou ele aqui. Ele é da Eslováquia. Eslováquia! Mas ele entende o que a gente tá falando? Fala aí com ele pra perguntar, não sei. Pode falar português, exato. Pois é, Manfred. É porque ele tá colocando no Google Tradutor bem rápido. Mas então, Geis, a gente tá... Então, que assunto importante, viu Jorge? Concretamente, as minhas condições mínimas para casar, a condição mínima é igual a de todo mundo ou como é isso? Quando a gente fala sobre essa questão da condição mínima para casar, isso vai depender de pessoa para pessoa. Como assim? Eu estou dizendo que para você ter uma condição mínima para casar, você precisa ganhar 10 salários mínimos. Não. Claro, você precisa estar sim trabalhando, ter uma renda, tá certo? Quando eu digo assim, trabalhando, você precisa ter uma renda ou ter perspectivas. Né? Pessoas que estão montando um negócio, etc. Isso é importante, sabia? Tem que estar trabalhando. Porque tem muita gente que está mesmo ainda terminando a faculdade e já está... Pronto. Uma pessoa que está terminando a faculdade, que não está estagiando, que não está trabalhando. Porque mesmo o estágio, nós sabemos que o estágio, a remuneração é mais abaixo e que vai acabar o estágio. Acabou a faculdade, acabou-se o estágio. Isso. Entendeu? Então não tem como você... eu vou casar porque eu estou no estágio, estou ganhando muito bem e tal. Só, acabou a faculdade, meu amigo, acabou-se o estágio. Mas aí eu vou ganhar logo, vou começar logo a trabalhar, vou ganhar dinheiro. Olha, começo de vida profissional, você praticamente paga para trabalhar. Um ou outro é que tem condições, oportunidades e competência para já no primeiro ano conseguir uma estabilidade profissional, financeira e profissional. Um trabalho, ou seja, como autônomo, seja um advogado, coloca um escritório, e aí o escritório já no primeiro ano já começa muito bem. Mas o natural é que você leve um tempo para se estabelecer, ok? Profissionalmente. E aí, aquela história, quando você está namorando, você tem que conversar objetivamente, como é que eu estou profissionalmente, como é que eu ganho tanto. Ok, se você ganha tanto, isso deve ser conversado com sua noiva, seu noivo. E aí, eu ganho tanto, você ganha tanto. O nosso padrão de vida vai ser este. Mas eu moro com meus pais, os meus pais ganham muito bem e tal. Olha, se for pra gente casar, você saiba que nós vamos viver da seguinte forma.
Pelo menos no início. Pelo menos no início do nosso casamento. Pode até ter um sonho de mais tarde ter Claro, alguma coisa, mas pra agora, você- pra começo, já tem que pensar, né? Não, tem que pensar concretamente. E tem que falar, inclusive, em termos de valores. Você tem que pensar. Com isso, eu não estou colocando e estou distanciando a vontade de Deus da história, não. Porque Deus está em meio a isso. Claro, mas é onde a gente fala que Deus é a verdade. Né? A verdade vem de Deus. Então, a gente precisa, não pode ficar num romantismo e tal. Nós temos que fazer a coisa de maneira muito clara. E faz parte da vontade de Deus que nós coloquemos as claras. Porque Deus faz cair a escama dos olhos. Mas nós precisamos querer isso. E aí é onde a gente precisa ser muito concreto. Olha, o nosso padrão de vida vai ser esse. Se eu sou um assalariado, então nós vamos ver aqui. A gente não tem condições de comprar uma casa agora. Vamos viver no aluguel. Ok. Depois a gente entra no Minha Casa Minha Vida. Depois a gente consegue patrocinar. Mas no início nós vamos viver de aluguel. Ok. Quanto é que a gente vai gastar de aluguel? Quanto é que nós temos para disponibilizar? E canetinha, papelzinho. Canetinha e papel na mão. Ah, tá. Olha aí, Lucas. Vai anotando tudo isso, viu? A gente tem condições de pagar 350 de aluguel. Geise, vai pensando nisso também. 350 de aluguel. Se eu vou pagar 350 de aluguel, nem na beira-mar. Não vou conseguir. Vou conseguir em outros cantos. Sim. Ok, onde é que dá pra conseguir? Em tal canto, tal canto. Beleza. Colocar A os partir pezinhos daí, no chão, colocar né, os pezinhos no chão e dizer, olha, eu vou morar em tal lugar. Isso não quer dizer, que isso é bom. Não, só eu saber que eu não vou no início do meu... minha família mora na beira-mar. Mas, meu amor, o que a gente ganha, o que eu e você ganhamos, né, não dá pra gente viver aqui na beira-mar. E eu não vou viver na casa dos teus pais. Isso. Nós Isso, eu tô gostando demais tudo desse, no papel desse e colocar, assunto. olha, água, luz, Comida. telefone, feira, internet. Quanto é que a gente vai gastar tanto? Então, a nossa despesa, se eu tenho carro, gasolina, se eu não tenho carro, Quanto de transporte, ônibus, né? saída, ônibus e tal, o que eu vou gastar de roupa, o que eu vou gastar... Higiene pessoal, né? Higiene pessoal, o salão de beleza da esposa, né? Que a gente gosta que tá arrumadinho, mas tem que pagar por isso. Né? O barbeiro, você vai usa, isso tudo é despesa que você vai tendo. Então, aí se faz faculdade, quer casar ainda fazendo faculdade, tem a faculdade que Plano vai de entrar na despesa, saúde. plano de saúde. Não quer dizer que você precisa ter plano de saúde, tá, Geise? Não. Nem todas as pessoas eu vou colocar o plano de saúde como uma condição mínima. Não. Entendeu? Não é. Eu colocaria logo, ó. Mas entenda, Geise. Lembre, é de pessoa para pessoa. Sim. Entendeu? Você não pode colocar tudo num pacote só. Tem aquelas coisas que são condições mínimas. Plano de saúde não é condição mínima para a maioria. Para você pode ser. Entende? Entendi. Então, mas pra você, no seu relacionamento, você vai colocar Colocaria. plano Vai de saúde. com isso. Mas tem outras pessoas que não tenho vontade, eu quero ser atendido pelo SUS, é isso que eu tenho condições. Beleza, não é uma exigência mínima o plano de saúde para a maioria das pessoas. Aí você sabe, quando você tiver menino, você vai ter menino no atendimento pelo SUS. Ai, terrível e tal. Não, isso faz parte. É assim, é o caminho. O que é que nós devemos também lutar para que cada vez mais a saúde pública seja melhor. Sim. Mas isso não é condição mínima. Então, para a maioria, para você Aí você coloca no papel tudo isso, aí diz assim, olha, a gente não tem condições de casar hoje nessa situação, não. Ou a gente diminui o nosso padrão. Por exemplo, você chega e diz, olha, se a gente continuar, a gente não vai ter condições de pagar o plano de saúde. Vamos cortar? Aí você tem que pensar se vale a pena ou não cortar. Ou se você também estabelece perspectivas. Olha, isso aqui está fora de questão. Não dá pra gente cortar isso. Então o que é que a gente precisa fazer? Criar uma outra forma de renda que nos permita bancar isto. Ok. Entendeu? Tudo combinado, tudo conversado. Tudo conversado. Isso se chama diálogo.
e planejamento de uma vida a dois. Isso tudo tem que ser... Você não pode chegar simplesmente e dizer assim, Geise, minha amiga, eu estou louca. Eu já vi que o fulano é o homem da minha vida e eu conversei com ele e ele quer casar. Aí, a pergunta que você já tem que fazer para sua amiga. Mas, amiga, tu me disse agora que estava desempregado e que ele perdeu o emprego agora. Foi, mas logo ele se emprega. Ele é desenrolado. Ele é desenrolado. Ele não fica desempregado muito tempo. Ele não é baiano. Não, Sim. E aí, mas é outro... Amiga, então o que é que você acha de só falar em casamento depois que ele se estabilizar? Porque nesse tempo, toda vez aqui que a gente vem conversar, de 3 em 3 meses ele muda de emprego. É ponto pensar, amigo. Por que ele muda de emprego assim? Tu não é minha amiga não, é Geise? Ele tá agorando, né? É? Não é minha amiga não? Não, isso aí a gente precisa... Porque eu sou amiga, eu preciso exatamente te orientar nisso. Uma pessoa que muda de emprego constantemente, a gente deve ter cuidado. Claro. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está mudando de emprego constantemente? Não é porque todo emprego é ruim. Não é porque todo emprego, rapaz, é porque o patrão é ruim demais, porque o patrão não... Peraí, isso é uma... É aquela história, tem gente que diz assim, rapaz, eu não topo com fulano e tal, não topo com Beltrano, aí o cara é inimigo de um monte de gente. Diz, rapaz, será que o problema está nos outros? Será que o problema está todo nos outros? Será que não pode ter alguma coisinha em ti aí que está gerando esses problemas? Então isso é importante ser conversado. Muito. A gente saber que casamento ele está, mais uma vez, naquela dimensão, naquela esfera de decisão definitiva. Né? Você não pode... Quando você começa a conversar com a outra pessoa, entenda, se essa pessoa, ela constantemente muda de emprego, isso não vai... Não muda com a mágica, não. Para depois do casamento acontecer alguma coisa aí e a pessoa começar a ser... Tem um caso agora de nulidade que foi exatamente isso. O cara não tinha maturidade para se sustentar no emprego, vive mudando de emprego. Aí casou, assim que casou, perdeu o emprego. Ficou, tipo assim, 1 ano sendo sustentado pela mulher. Nossa. Não, porque não encontra emprego. E ela distribuindo os currículos dele. Aí ela conseguiu um emprego para ele. Né? Aí depois de 6 meses o cara vai e saiu do emprego de novo. Aí queria só ficar charlando, né? Como o pessoal diz. Ficava charlando e tal, não sei o quê. Então, pessoal, isso aí tem que ser no casamento, no relacionamento. Você está aqui planejando seu casamento, você tem que verificar estas condições. Você vai viver com aquela pessoa. Não é que você vai querer que ela mude depois do casamento. E isso é uma das frases, Geise, que eu mais escuto. Mas, rapaz, tu namorando com uma pessoa desse jeito, tu não viu que isso aí ia dar defeito, não? Eu pensei que depois que a gente casasse ia mudar. Olha aí, a gente olha mesmo, né? É uma das frases que eu mais escuto quando eu falo sobre nulidade. Eu pensei que quando a gente casasse ia mudar. Olha, pessoal, deixa eu dar uma dica pra ti. Espere que mude pra pior. Jorge! Se você espera o pior... Eu achava que era uma frase assim, sabe? Bem, né? Impactou pra pior. Pra pior. Porque se você espera o melhor, o que vem, rapaz, é lucro, né? Entendeu? Quando eu digo isso, onde é que eu tô querendo chegar? É que não espere que vai acontecer uma mágica. É porque o matrimônio, eu imaginei... Olha, tem gente, Geise, que é assim. Se juntou, viveu 15 anos com uma pessoa. Acaba infiel mais do que tudo, gosta de tomar umas, passa final de semana fora de casa. Aí a pessoa tem uma experiência com Deus, a mulher tem uma experiência com Deus, entra no grupo de oração, aí descobre que não pode ter uma vida sacramental, porque vive uma união conjugal, e tem um relacionamento terrível com aquela pessoa. Aí diz assim, não, mas eu vou casar. Mas eu vou casar porque eu acredito que casando, Deus vai fazer um milagre nessa pessoa. Recebendo a bênção, E eu vou receber a bênção e pelo menos eu vou poder comungar. Gente. E eu vou poder comungar.
Entendeu? Eu não estou dizendo aqui, agora, que você permaneça no pecado, ou que você se separe. Eu não estou dizendo isso. Não tô dizendo. Em tudo se discirna a vontade de Deus. Mas não tome uma decisão de casar para poder regularizar uma situação para você ficar comungando. Casamento é uma decisão definitiva. Não é uma coisa para você fazer de qualquer jeito. Estava conversando para concluir. Então, não é para você casar para regularizar. Ou pensando o quê? Não, casando, a gente casando, vai descer, vai fazer... Eu escuto. É como se fosse esperando um milagre de Deus. É como se fosse, oh meu Deus, eu vou me abrir um milagre casando. Mas continue. Jorge, aconteceu na vida de não sei quem, na vida de não sei o quem. Não faça isso porque aconteceu na vida de fulano ou de Beltrano, não. Se Deus, aí eu diria, se apesar de todo o discernimento secundário, e Nosso Senhor, através de um discernimento longo, com o diretor espiritual, não discerna sozinho isso, não discerna sozinha, mas com o diretor espiritual, você vai discernir diversos sinais da vontade de Deus, e mesmo que pareça loucura, eu digo, vá na vontade de Deus. Mas esse discernimento, ele tem que ser longo. Ele tem que ser longo. E tem que entrar essas realidades humanas, como questão financeira. E todos esses pontos que nós falamos. Tem que entrar, não estou dizendo aqui, mais uma vez, não, a gente vai fazer um discernimento, e se não tiver condições, e tal, não vamos nem rezar. Não, vamos, a gente reza. Sim. A gente reza, mas sabendo das consequências. Sabendo das consequências. E não achando que, se Deus mandou, é porque Ele vai providenciar que logo no primeiro ano do casamento a gente consiga um emprego de advogado. Acaba nem formado em direito. Sim. Aí vai ser advogado. Né? Você não pode. Eu vou ganhar na loteria, nem joga. Não, gente. O Luciano Huck vai me descobrir aqui, vai ajeitar minha casa todinha, né? Exato. Então, tem que se fazer o discernimento, pé no chão. Claro, com isso eu não estou dizendo que Deus não possa dizer para você dar passos na fé. Pode, mas você saber, eu estou dando um passo na fé, que eu não sei e não estou esperando que através desse passo na fé, Deus vá me dar uma prosperidade financeira. Não pode ser assim. Não, olha, meu amigo, eu vou sofrer, mas no final das contas eu estou buscando fazer a vontade de Deus e sei que com tudo isso que eu estou sofrendo ou que eu vou sofrer, Deus vai tirar um bem maior para a minha santificação do meu noivo, da minha noiva, santificação da humanidade. Mas eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo, eu vou ter dificuldades. Sim. Eu vou ter. Deus não disse assim, vá meu filho, que eu vou lhe dar um emprego. Não, faz por mim que eu te ajudarei. Gente, não tem essa passagem. Essa passagem não existe, né? Como diz aquela passagem, né? Como diz aquela passagem, faz por ti, que Deus, faz por ti que eu te ajudarei. Não tem, meu amor. Outra pessoa falou isso, não foi Jesus. O que Jesus falou qual é o homem, né? Que vai construir uma casa que antes não senta para calcular a construção dessa mulher, isso, né? A palavra que fundamentou tudinho, né? Quem é o homem que quando vai lutar com um exército, não vê se com o seu tem condições de vencer o outro. Exato. E vendo que não tem condições, manda um emissário antes para poder fazer as pazes, para não ter que perder. Isso. Você deu a fundamentação bíblica de tudo que nós estamos falando aqui. É preciso construir na rocha. Isso. E construindo sobre a rocha, também é preciso planejar. E o próprio Jesus diz, porque senão os outros vão caçoar de você, porque você não conseguiu levar a bom termo a obra iniciada. Para pelo meio. Então nós precisamos sim discernir tudo isso, precisamos estar atentos, abertos, permitir que Deus faça cair toda escama dos olhos e conversar abertamente com o noivo, com a noiva, como é que nós queremos a nossa vida no começo. No começo. Porque a gente tem que pensar assim, eu posso pensar daqui a 10 anos, posso, mas eu tenho que colocar os pés no chão e saber que depois ali da lua de mel, meu amigo, sou eu e ela.
Sou eu e ela, e eu tenho que pensar como a gente vai sustentar uma casa. A gente vai manter a nossa casa. Você não pode contar que vai morar na casa dos pais. Se você conta que eu vou casar e vou morar lá na casa da minha mãe, porque minha mãe disse que depois vai construir uma casa em cima da casa dela. Um sobrado. Né? E tem um espaçozinho. Um espaçozinho lá. Dá certinho pra gente. Aí depois a gente constrói lá e tal, no final, e não sei o quê. Olha, pessoal, vamos saber, casamento é coisa séria, é coisa belíssima. Eu digo, sou casado há 13 anos, vai fazer 14 anos, quero inclusive mandar um beijo pra você, meu amor, minha linda, minha princesa Jamile, né, pros nossos amados tesourinhos, Davi Emanuel com 9 anos, Maria Clara com 8, Jorginho com 5, e Isabela com 3, e o nosso bebezinho que está com 12 semanas. 12 semanas, né? Que essa semana eu vi no ultrassom, ainda não sabemos se é menino ou menina, né? O médico disse que provavelmente é uma menina, mas ele não deu certeza. Ainda ele disse que na próxima vez a gente vai ter certeza se é um menino ou se é uma menina. Né? Mas nós vivemos e buscamos viver dessa forma, de uma maneira muito regrada na minha casa. Sensata, prudente, organizada. Né? Organizada. E com isso nós temos muito menos instabilidades emocionais, frutos de uma instabilidade financeira que afeta o casamento. Isso mesmo. E aí o casamento, como eu ia dizendo, é muito feliz, mas é algo sério. É o que envolve, você está vendo, no meu caso, não envolve só a minha vida. É a minha vida, é a vida da minha esposa, dos meus meninos. E envolve também a família dela, a minha família. Entende? Porque é aquela história. Por mais que eu forme a minha família, que eu saio da minha família original, ela da família original dela, e formamos uma família original para os nossos filhos, mas ainda continua esses laços. Né? E é por isso que a gente deve levar a sério. E por isso precisamos conversar e saber que a questão financeira, sim, faz parte do diálogo do casal, faz parte da vida do casal. É importante que no tempo de namoro e noivado já comecem a discutir, a conversar sobre isso, planejar a vida a dois, pelo menos aqueles primeiros anos, sabendo as perspectivas, se tentar para se formar. Poxa, vamos esperar você se formar então? Por que não se esperou? Não, eu pergunto muito isso. Eu sei que a gente já extrapolou o horário, mas eu acho que é imprescindível que nós falemos isso. Eu digo, por que você não esperou ela se formar? Mas não sei, cara, eu acho que a gente estava vendo ali que estava pronto para casar e tal. Mas rapaz, era mais um tempinho, era mais um ano. Mas Jorge, é porque a gente... Tu não é favorável ao casamento. Eu quero que os casamentos sejam bem construídos, na rocha, na vontade de Deus, firmados, porque vem tempestade. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça, vem tempestade, faz parte da vida pessoal, vem tempestades na sua vida de maneira pessoal. E se vem na sua vida, vai afetar o seu relacionamento também. Vem tempestades na vida a dois. Vem tempestades. Se você construir na areia, vai ruir. Vai cair. Se você constrói na rocha, ela tem fundamento firme e não cai na hora das tempestades. Então precisamos ser espertos. Precisamos ser conscientes disso. E por isso precisamos nos preparar adequadamente. Eu amei esse programa. Foi nota bom, 10 para esse tema. Nota 10. Fantástico. Acho que todas as pessoas que estão assistindo têm o dever de compartilhar, de conversar sobre isso, né? Compartilha essa live, conversa sobre isso, manda dizer, né? Para as pessoas que conhecem, tá certo? Porque isso é muito importante, porque o amor é importante, o casamento é importantíssimo, faz parte do projeto de Deus e deve ser bem preparado, bem planejado, porque exatamente custa muito, né? Vale muito, precisa... É justo. Que muito custe, que seja bem preparado e firmado sobre a rocha. Parabéns à equipe de produção que pensou nesse tema. Muito bom. Muito bom. Quero mandar um abraço ainda, já estamos terminando o nosso programa, mas mandar um abraço para você, meu amigo Chagas, pra Nete, pro Rafael, seu Pimpolho, Deus abençoe. Seu Pimpolho, seu Pimpolho, senhor Pimpolho não, né? Não, seu Pimpolho, o Rafael, o filho dele. Tá. Filho deles. Um abraço pra Ana Cleide lá no Montese, pra Mona Lisa,
pra Sandrinha, pro Flamarion e Rosane, Nildinha, Alzirinha. Oh, coisa boa, muita gente ligada com a gente. A Neide, que sempre nos escuta, mas nunca mais mandou nada, pois né? É, Neide vai amar, porque pensa numa pessoa planejada no orçamento, é Neide. É mesmo? Falta só o namorado, noivo, mas tá bem planejadazinha, graças a Deus. Ah, joia. Deus abençoe também você, Suiane Guerra, Roniele Silva Barbosa, Nando Rodrigues, Carmen Torres de Melo, Elsdimar, Viviane Santos, Angelita Siqueira. Angelita, que me encontrei com ela lá no Cristo Redentor. Ai, foi? Foi, me encontrei com ela lá quando eu fui lá na festa. Na festa. Vai ter arraiá hoje da cidade dos funcionários. Perfeito! Olha que bom que você disse, Geise. Arraiá da Paz. Arraiá da Paz na Casa José de Alencar, a partir das 19h30. Casa José de Alencar é ali na Washington Soares. Então é o Arraiá da Paz, da cidade dos funcionários. Todos vocês estão convidados, todos nós estamos convidados, você que nos escuta pela rádio, você que nos acompanha através dessa live. Hoje, sábado, dia 16, deu um branquinho aqui, não foi dando pra ver. Dia 16 de junho, né? Tô dizendo isso aí porque às vezes as pessoas escutam a nossa live depois, né? Mas pra saber, hoje, sábado, 16 de junho, nós vamos ter Arraiá da Paz, Shalom Cidade dos Funcionários, lá na Casa José de Alencar. Vou estar lá. Vai, eu também vou. Geis também vai estar lá? Luiz? Vamos, Luiz, vamos lá. Luiz, vai. Vai, Lucas. Cinema. Ele já tinha dito aqui que ia pro cinema, né? É verdade. Mas nós vamos lá no Arraiá da Paz, Jamil já tá ajeitando os meninos. Vão pintadinho, vão tudo a caráter. Marcinha disse que vai também com o Roberinho. Henrique, show, tá vendo, Rogério? Rogério, irmão de Berim, é um cantor de primeira e forrozeiro, menino. Eita, Rogério, vai ser joia. Ele e Isaura, um abração, Isaura, Deus abençoe. E aí nós estamos chegando também ao final, mas vamos fazer só um breve momento de oração, colocando todas as intenções de todos os nossos ouvintes, de todos aqueles que nos assistem. Nós já estávamos e continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que nos escuta, que nos assiste, a parar um pouco e colocar-se diante de Deus. Você que talvez hoje não tinha nem feito o nome do Pai até agora, que foi passando o seu dia e não foi se permitindo deixar-se ser cuidado por Deus. Convido você agora a apresentar as suas necessidades a Deus, os seus discernimentos, aquilo que você está passando, aquilo que você tem, que tem te entristecido, que tem te abalado, aquilo que você tem que fazer, aquela situação que você se encontra naquela casa do não sei como resolver, como se fará. A Deus tudo é possível. Por isso, hoje, coloca nas mãos dele teus pedidos, necessidades, tua fé, tua falta de fé, tuas inquietações, tudo aquilo que te rouba a paz. Coloca agora diante de Deus, entrega nas mãos dele e solta. Entrega e diz: toma, Deus, eu não sei como resolver, eu não sei como se fará, mas toma essa situação, toma essa realidade da minha vida, da vida dos meus queridos, e Senhor, cuida da melhor maneira, que é a tua, não como eu penso que deve ser resolvido, mas como tu queres que seja, porque tu sabes o que é melhor para nós. Por isso, nós te pedimos, Senhor, recebe nossas orações, recebe nossas dificuldades,
recebe nossas dores, recebe nossas alegrias, recebe nosso perdão, nossa dificuldade em perdoar, recebe o perdão que damos àqueles que nos ofenderam. Recebe, Senhor, o nosso coração, muitas vezes tranquilo, muitas vezes inquieto, muitas vezes sem esperança, muitas vezes dolorido. Toma, Senhor, e pacifica, acolhe, dá a tua paz sobre todos nós e sobre aqueles que nos escutam. Todas estas pessoas que nos colocaram e nos pediram oração. De maneira especial eu lembro de Maritã, minha prima, que tem constantemente pedido oração. Tia Luz, a mãe dela. Todos aqueles que hoje estão necessitando, inclusive, de um milagre de Deus. Senhor, se for da tua vontade, se for o melhor hoje para estas pessoas, eu te peço que pela intercessão de Nossa Senhora, o milagre aconteça. Mas, acima disso, eu quero te pedir que a tua paz invada cada coração, cada pessoa que assiste, que nos ouve, que está conosco. E também aquelas pessoas que os nossos ouvintes estão colocando, estão pedindo por elas, mesmo que não ouçam este programa, mas que a tua graça, que tudo pode, atinja a estas pessoas, por quem os nossos ouvintes estão pedindo. E tudo isso nós colocamos nas tuas mãos, mãezinha, e te pedimos que tu apresentes ao Pai e interceda por cada um de nós. E por isso juntos rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bendito seja Deus por esse programa, bendito seja Deus por cada ouvinte. E nós queremos agradecer a você que todo sábado fica aqui conosco e que compartilha a nossa live, né? Eu peço a você ainda que não compartilhou, que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, compartilha Jorge Pinheiro Oficial para que outras pessoas possam ter acesso a essa formação, a esta informação, e divulga todo sábado, das 13 às 15 horas, aqui na Shalom 690 AM. Nós estamos juntos aqui no programa Relacionamentos de Azer. Eu e Geise Queiroz, todo sábado, juntinhos com você. Juntinhos, aquele abraço grande. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo sábado com mais um tema que vai alcançar a sua realidade, tá joia? Tá joia, quero me despedir de você e dizer, mais uma vez, hoje, a partir das 19h30, na casa José de Alencar, estaremos lá no Arraiá da Paz do Shalom da Glória, Shalom City. E juntos vamos celebrar este momento e vamos viver esse momento de fraternidade. E até sábado, se Deus quiser. Shalom! Shalom! A Rádio Shalom